Ouçam os martelos e celebrar. Ouçam os martelos e agradeça. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. As mãos preciosas que a muitos fez curar, agora estão pregadas numa dor sem par. E seus pés que a tantos lugares viajou, São feridos por amor, Cristo se entregou. Ouçam os martelos e celebrar. Ouçam os martelos e agradeça. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. Ouçam os martelos e celebrar. Ouçam os martelos e agradeça. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. Martelos e celebrar. Ouçam os martelos e celebrar. Ouçam os martelos e celebrar. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Jesus, nós temos a vitória sobre o próprio poder da morte. O Senhor Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, proclamando a vitória do povo que nele crê. E hoje, nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Com estas palavras do apóstolo Paulo, nós saudamos a você, a sua família. Hoje é dia de celebração, louvores a Deus, porque Cristo vive. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós temos hoje o prazer de receber como pregador, neste momento especial comemorando a ressurreição de Jesus, o nosso irmão, pastor, reverendo Ludigero Bonilha. Nós oraremos ao Senhor e logo após a oração, o reverendo Ludigero nos trará a palavra.
Ó Deus bendito e todo-poderoso, nós te louvamos por esta mensagem santa e gloriosa. Cristo ressuscitou dentre os mortos, está vivo e trouxe-nos também vitória, esperança para todo aquele que crê em Ti. Pai, queremos neste dia celebrar todo louvor ao Senhor. Queremos neste dia honrar o Teu nome. Queremos neste dia nutrir viva esperança em nossos corações. E agora, no abrir da Tua palavra, prepara, Senhor, os nossos corações. Fala-nos por intermédio do Teu servo, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia para a cruz, aleluia ao sangue Teu, precioso sangue que na cruz de toda mancha nos limpou e do pecado libertou. Espinhos grande dor, furando a face do Senhor, a doce face do meu Rei. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou o meu pecado, Ele levou, e o Salvador morreu por mim. Aleluia para a cruz. Aleluia para a cruz, aleluia pela dor e pelos cravos em suas mãos, tomou o meu lugar, o Rei, por mim morreu meu Salvador. Aleluia para a cruz, ao Cordeiro que morreu e do seu trono nos desceu e suportou tão grande dor. Por mim morreu meu Salvador. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou o meu pecado, Ele levou, e o Salvador morreu por mim. Aleluia para a cruz. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou
me alegrarei em sua cruz. Me alegrarei em sua cruz. Me alegrarei em sua cruz. Irmãos queridos, neste domingo da ressurreição, o templo vazio, nós estamos aqui com o templo vazio, me dá aquela sensação do povo de Deus indo, rumando em procissão para o templo. E as Escrituras dizem que entre gritos de alegria, louvor, em festa, para ali se encontrarem para a adoração, para o louvor do povo de Deus. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento, tanto no tabernáculo como no templo, praticamente o povo não participava assim diretamente do culto. Eram os sacerdotes. E também o coral de 280 sacerdotes cantores, né, que cantavam em responso, um coral cantava, o outro cantava, repetia, mas o povo se alegrava na medida em que ia para o templo. Nós estamos com saudades do templo. E este domingo nós estamos celebrando o dia mais precioso que dominicalmente nós celebramos, mas neste domingo em especial, o domingo da ressurreição. É interessante, quando nós lemos o Evangelho de João, nós encontramos ali 7 vezes Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas. E a última declaração que ele faz ali no contexto que antecedia a ressurreição de Lázaro, falando para Marta e Maria, suas amigas, pessoas tão queridas e achegadas, ele disse para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Conhecemos muito pouco a respeito de Lázaro, visto que somente neste acontecimento é que nós temos a menção do seu nome. Depois não se ouve mais falar a respeito de Lázaro, nem sabe-se quanto tempo mais ele viveu, aonde ele viveu e assim por diante. Mas uma coisa é certa, este acontecimento tão significativo, tão marcante, ilustrou aquilo que é um traço característico do ministério e da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O 7, eu sou, que aparece ali no Evangelho de João, vem com artigo no singular. Quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo, o que ele está dizendo em contraposição é que o restante, o que é demais, é treva. É treva. Quando ele afirma assim, eu sou o pão da vida, fora de Jesus é fome. Quando ele afirma, eu sou a porta, o que ele está dizendo em contraposição é que fora de Jesus não há segurança, não há, na verdade, alguma coisa que proteja. E, finalmente, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, fora de Jesus é morte. É morte. Não há, na verdade, nenhuma expectativa de que a vida perdure. Nós bem sabemos que as Escrituras, desde o Antigo Testamento, na verdade, desde as primeiras páginas, as Escrituras estão focadas neste grande e terrível tema
tema, a morte. Foi o próprio Deus que, conversando com os nossos primeiros pais, afirmou a eles que se porventura desobedecessem, ou melhor, comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Expressão hebraica ali, morreriam, né? Desarraigados da fonte, a consequência, ainda que o tempo possa passar um pouco mais, a consequência fatal é a morte. E aí nós vamos vendo exatamente isso que aconteceu. Não demorou muito tempo, que o primeiro crime aconteceu e um irmão mata o outro irmão dentro do contexto do culto. Caim, imaginando prestar culto a Deus de acordo com as suas próprias prerrogativas, daquilo que ele imaginava ser o correto, da inventiva da sua própria cabeça, da inventiva humana, presta um culto a Deus que é produto de suas próprias mãos. Deus rejeita. Deus não quer este tipo de culto. Na verdade, nós somos muito afeitos a este tipo de culto que é produto da criatividade humana. Abel presta um culto que agrada a Deus, primeiro por sua vida, depois por aquilo que certamente aprendera de seus pais, de como era o culto. Ergueu um altar para ali realizar um sacrifício. O derramamento do sangue é prescrito em praticamente todas as páginas do Antigo Testamento. O tabernáculo foi construído dentro desta perspectiva, de que o culto haveria de ser dentro deste ritual. Cordeiros, animais, touros haveriam de ser imolados e o sangue aspergido e os animais queimados ali. E aquilo, segundo as Escrituras, numa linguagem assim que nós nem sequer entendemos muito bem, era um cheiro suave, agradável a Deus. Você se lembra muito bem do que aconteceu com Abraão. Abraão, Deus havia prometido a ele lhe dar um filho, e mesmo já na sua velhice, guardava ele no seu coração essa expectativa, até que sua esposa, velha já, com seu ventre amortecido, engravida, nasce o seu filho, Isaque. Depois deste acontecimento que trouxe uma alegria intensa ao coração daquele velho patriarca, Deus se apresenta a ele novamente. E lá num dos textos do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, diz o seguinte, que Deus então vem e fala com Abraão. E Abraão imediatamente aqui, eis-me aqui, o teu servo. E aí vem a ordem de Deus, terrível. Alguma coisa pura e simplesmente inusitada, inesperada. Deus pede que Abraão ofereça o seu filho. E diz lá, o seu filho, o seu único filho, ainda que ele tivesse um outro filho da escrava, mas está se referindo a este filho, o filho que ele amava, que oferecesse esse filho em sacrifício a Deus. Eu posso imaginar o que se passa no coração deste homem, que em obediência a Deus e crendo que Deus poderia ressuscitar, até mesmo dos mortos, o seu filho oferecido em sacrifício, diz as Escrituras que cedo pela manhã, ainda escuro, ele se levanta. E é evidente, pessoas que não conseguem dormir por causa de preocupações, nós sabemos muito bem o que é isto. Abraão, com o coração apreensivo, preocupado, apertado junto ao seu peito, não consegue dormir. É sabido que Abraão tinha uma quantidade grande de servos trabalhando com ele, mas ele levanta cedo para cortar a lenha para aquele altar de sacrifício. Por que será que ele tem que ali fazer este trabalho que ele não precisaria fazer? Provavelmente colocando ali
toda a sua emoção, todo o esforço do seu coração para se concentrar naquilo que dentro em pouco ele haveria de fazer, que era entregar o seu filho em sacrifício, em holocausto. Levanta cedo, põe a lenha, vai com seu filho, com seu servo também, anda uma jornada longa e de repente o seu filho lhe pergunta: papai, tem aqui o cutelo, tem aqui a madeira para o sacrifício. Papai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Eu posso imaginar como é que está o coração deste homem, que responde ao seu filho amado: Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. Subiu ao monte que Deus havia lhe mostrado, e ali então, no cume daquele monte, junta pedras, põe a lenha ali sob o topo daquele altar, amarra o seu filho, coloca o seu filho ali sobre a lenha, estende a sua mão, levanta a sua mão, o cutelo, e eu posso imaginar que Abraão, bem provável, a Bíblia não fala, não se refere a estes detalhes, mas isso é bem provável, que não colocou o seu filho de bruço, mas colocou o seu filho para olhar para os seus olhos, pasmo, estupefato: papai, o que haverás de fazer? Então, quando Abraão está para desferir o golpe, para matar o seu filho, sacrificar o seu filho, a voz dos céus é a voz de Deus: Abraão, Abraão. E então o sacrifício é interrompido. Queridos, isto nos faz lembrar aquele acontecimento que se deu naquele mesmo lugar, milhares de anos depois, quando o próprio Deus coloca diante dos seus próprios olhos o seu Filho amado, e que as Escrituras afirmam pelo menos 3 vezes: Filho em quem Deus se compraz. Filho amado do seu coração. Quando o cutelo, a ira de Deus se levanta contra o seu filho, a sua mão não é interrompida. Irmãos queridos, todo culto do Antigo Testamento apontava para este ato climático: o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós bem sabemos que nenhum dos cordeiros, nenhum dos sacrifícios imolados, o sangue aspergido, perdoou pecados. O apóstolo Paulo, tratando deste assunto, afirma que aqueles sacrifícios suspenderam a punição. Até que naquele dia, os pecados de Abraão, de Isaque, de Jacó, os pecados dos eleitos do Antigo Testamento, os pecados daqueles que eram da Igreja do Senhor nos dias de Jesus, depois dos dias de Jesus, até os nossos dias, os pecados de todos os eleitos, de todas as eras, de todos os lugares, foram punidos no Senhor Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. E as Escrituras nos dizem claramente que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A doutrina, portanto, central, basilar, mais importante de todas as páginas das Escrituras, é a doutrina do sacrifício vicário, da morte vicária. A doutrina da morte vicária fala exatamente sobre isto, a morte substitutiva, um outro alguém morrendo em nosso lugar. Mas Jesus não pôde ser retido pela morte. Ali, imolado no altar da cruz do Calvário,
tendo sido ali traspassado, ali ele se oferece como sacrifício pelo pecado de todos os seus eleitos, que ele comprou com o seu próprio sangue. Portanto, irmãos queridos, nós que estamos vivendo este período onde a morte se aproxima tão assintosamente de nós, ouvimos falar a cada instante de pessoas amadas, queridas nossas, que estão perdendo as suas vidas por esta praga que invadiu a Terra toda, este nosso planeta. Mas, meus irmãos, este é o planeta que está revestido desta singularidade terrível, a singularidade da morte. Porque as Escrituras nos dizem que para o homem foi dado morrer uma única vez e depois disto o juízo. Foi o que aconteceu ali, no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais romperam a sua relação para com Deus, foram expulsos do jardim. E as Escrituras nos dizem que o juízo de Deus não veio sozinho. O juízo de Deus veio acompanhado também da sua graça. Porque se o juízo de Deus viesse sozinho, a raça humana teria se extinguido em Adão. Mas o que aconteceu? Deus então determinou colocar querubins à porta do paraíso para impedir que os nossos primeiros pais voltassem ali para o paraíso. Por que razão? As Escrituras afirmam para que estes não pudessem então lançar mão da árvore da vida. Ou melhor, para que comendo desta árvore, então, vivessem eternamente nesta situação de desgraça, de pecado, neste ambiente de morte e de cemitério. Na verdade, mais cedo ou mais tarde haveria de ser apresentado o Evangelho, quando as Escrituras nos afirmou ali no proto-evangelho, e depois se estendeu por todas as páginas das Escrituras, que haveria alguém, um filho haveria de nascer do ventre da mulher. E este então haveria de pisar a cabeça da serpente, seria ferido no seu calcanhar, mas ele mataria a morte. A morte seria vencida, a ponto do apóstolo Paulo então dizer que este que é o Senhor Jesus, o segundo Adão, que pisou na cabeça da serpente, este sim venceu a morte. E é por isso então que um repto é levantado. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Vencida foi a morte pela vitória. Portanto, irmãos queridos, neste domingo, como nós fazemos em todos os domingos, porque nos domingos nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, mas neste em especial nós celebramos a vitória de Jesus Cristo, que é a nossa vitória. Se Ele venceu a morte, nós também a venceremos. Pena não podermos estar reunidos em celebração, em culto público, em adoração pública. É claro que podemos substituir isto através deste programa online, mas há uma saudade, uma sofreguidão em nosso coração de um dia podermos novamente voltar à casa do Senhor para celebrarmos o dia da ressurreição, o dia da vida, quando novamente os nossos ouvidos haverão de ouvir essas palavras doces e preciosas que foram proferidas pela boca do nosso Redentor. Eu sou a ressurreição e a vida. No Senhor Jesus Cristo, portanto, nós encontramos esta realidade espiritual. Fora dele, não há ressurreição. As religiões por aí até pregam a reencarnação,
mas nada, absolutamente nada a ver com o ensino das Escrituras. Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição do nosso corpo, que haverá de ser revestido de glória, e então viveremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo então nos afirma que com estas palavras, com esta convicção, com esta doutrina, com este ensino, nós deveríamos então nos confortar mutuamente. Que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, possa trazer conforto ao nosso coração quando celebramos neste domingo o dia especial da ressurreição de Jesus Cristo, que é as primícias dos que dormem. E se Ele é o primeiro, nós também, um dia, haveremos de ressuscitar com os nossos corpos glorificados, e então viveremos para sempre com o Senhor. Aguardemos, meus irmãos, este dia. Aguardemos com anterioridade aquele dia de estarmos aqui juntos neste templo para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Mas isto simplesmente para prenunciar aquele grande dia, quando o Senhor Jesus vier em poder e grande glória. Então, viveremos para sempre com Ele. E aí então, não haverá mais morte. Que Deus nos abençoe, que guarde no nosso coração essas verdades tão preciosas que acalentam a nossa alma, que trazem sossego à nossa mente e ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, nós estamos encerrando este momento de culto de ação de graças pela ressurreição de nosso Senhor Jesus. Levemos em nossos corações esta mensagem extraordinária, maravilhosa: Cristo ressuscitou, esperança nossa. Nós agradecemos ao pastor Ludiero, que bondosamente aceitou o nosso convite, trazendo-nos a palavra do Senhor. Vamos orar colocando diante do altar de Deus as nossas vidas ao longo deste dia. Pai, graças te damos, Senhor, pelos momentos de meditação, oportunidade de recebermos em nossos corações a Tua palavra. Graças te damos pela ressurreição de Teu Filho Jesus. Guia, Pai, as nossas vidas com convicção de fé, comunhão com o Senhor, esperança. Guarda, ó Deus, o nosso caminhar e, sobretudo, guarda os nossos corações para que os mesmos sejam encontrados retos na Tua presença. Nós oramos suplicando o Teu favor e direção nas nossas vidas, na vida de cada família, da igreja, de todos quantos acompanham este momento. Fala, Senhor, aos seus corações, ilumine seus entendimentos e permita que os seus corações sejam inundados pela paz do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém.